Muitos adventistas conhecem Daniel 8:14 de cor. Sabem recitar a profecia dos 2300 dias. Conseguem explicar 1844, o santuário, o juízo investigativo. Mas existe algo que quase ninguém entende. Por que essa profecia foi dada exatamente agora, neste momento da história? Não como conhecimento teórico, mas como um diagnóstico vivo do que está acontecendo na sua vida espiritual neste exato momento. Porque existe uma diferença brutal entre conhecer uma profecia e viver dentro dela. Entre saber explicar um evento histórico e perceber que você está no centro desse evento agora. Daniel 8:14. Não é passado, é presente. É sua realidade espiritual hoje, neste instante, enquanto você ouve essas palavras. E o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida espiritual. Porque essa profecia revela o estado real da sua alma. E por que o tempo está mais curto do que você imagina? Vamos começar pelo que a maioria das pessoas não percebe. Daniel 8:14. Não é apenas uma data. Não é só 1844, é a descrição de um processo. Um processo que começou em 1844, sim, mas que não terminou. Que está acontecendo agora, neste momento, no santuário celestial. A profecia diz: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Adventistas aprenderam isso desde crianças. A matemática profética. Um dia por ano. 2300 anos. De 457 a.C. até 1844, o santuário celestial. O início do juízo investigativo. Tudo correto. Tudo verdadeiro. Mas existe algo que raramente é ensinado com a intensidade necessária. Esse juízo não terminou em 1844. Ele começou. E continua agora. Cada nome sendo examinado. Cada vida sendo pesada na balança. Cada obra registrada sendo analisada no santuário celestial. E isso não é teoria teológica distante. É realidade espiritual imediata. Porque Cristo está ministrando agora no lugar santíssimo. Está intercedendo agora. Está examinando registros agora. E em algum momento, talvez mais cedo do que pensamos, ele vai examinar o seu nome. A pergunta que deveria tirar o sono de todo adventista é esta: quando meu nome for chamado no santuário celestial, o que será revelado? Qual é o estado real da minha alma? Não o que eu pareço ser, não o que as pessoas veem, mas o que está registrado nos livros do céu, porque existe uma ilusão perigosa que tomou conta de muitos crentes. A ilusão de que 1844 é apenas história denominacional. Algo que aconteceu, algo que estudamos, algo que defendemos em debates teológicos, mas que não muda necessariamente a forma como vivemos de segunda a sexta-feira. E é exatamente aqui que mora o perigo. Quando transformamos uma profecia viva em conhecimento morto, quando conseguimos explicar o juízo investigativo, mas não vivemos como quem está sendo investigado. Quando sabemos a data, mas esquecemos a urgência. Ellen White viu isso. Ela advertiu sobre isso repetidas vezes. Ela escreveu que viria um tempo em que a verdade presente seria conhecida, mas não vivida. Que pessoas teriam luz, mas caminhariam em trevas. Que conheceriam a profecia, mas estariam espiritualmente dormindo. E esse tempo chegou. Estamos vivendo exatamente isso agora. Quantos adventistas conseguem explicar Daniel 8:14, mas vivem como se essa profecia não tivesse nada a ver com suas escolhas diárias? Quantos defendem a doutrina do santuário, mas não permitem que essa doutrina examine suas motivações secretas, seus pensamentos recorrentes, seus hábitos escondidos? O juízo investigativo não é evento passado, é processo presente. E você está dentro dele. Sua vida está sendo examinada. Não de forma distante ou teórica, de forma real. Cada ação pesada, cada palavra registrada, cada pensamento revelado. Pense nisso por um momento. Realmente pense. Se os livros do céu fossem abertos agora e seu nome fosse chamado, o que seria revelado? Qual é a verdade sobre sua vida espiritual que só você e Deus conhecem? Aquela área que você tem evitado encarar. Aquele hábito que você sabe que precisa abandonar
mas continua mantendo aquela escolha que você tem feito repetidamente, sabendo que está enfraquecendo sua conexão com o Espírito Santo. Porque o que Daniel 8:14 revela não é apenas uma data histórica, é um princípio eterno. O santuário precisava ser purificado e continua precisando. Mas não é apenas o santuário celestial que está sendo purificado. É você, sua vida, seu coração, seus pensamentos, suas motivações. O ritual do santuário antigo mostrava isso de forma clara. Havia o serviço diário e o dia da expiação. No serviço diário, pecados eram confessados e perdoados, continuamente. Mas chegava o dia da expiação. E nesse dia não era mais tempo de confessar pecados comuns. Era tempo de aflição de alma, de exame profundo, de revelação total do estado espiritual real. E é exatamente isso que está acontecendo agora no santuário celestial. Não estamos mais apenas no serviço diário. Estamos no grande dia da expiação espiritual, no processo final de purificação. No momento em que será revelado quem realmente é fiel e quem apenas parece fiel. E essa diferença é crucial, porque existe uma diferença enorme entre parecer fiel e ser fiel, entre manter aparências religiosas e ter conexão viva com Cristo, entre conhecer a verdade e viver a verdade. Muitos adventistas mantêm todas as aparências corretas. Vão à igreja no sábado, conhecem as doutrinas, defendem a verdade presente. Mas algo fundamental está faltando: a conexão real com Cristo, a dependência diária do Espírito Santo, a vigilância constante sobre os próprios pensamentos e escolhas. E é aqui que Daniel 8:14 se torna um espelho. Um espelho que revela o estado real da alma. Porque quando você entende que está vivendo no tempo do juízo investigativo, isso muda tudo. Muda a forma como você usa seu tempo. Muda a forma como você trata suas escolhas de entretenimento. Muda a forma como você lida com tentações secretas. Muda a forma como você se prepara para o sábado. Deixe eu ser mais específico, mais concreto. Porque essas coisas precisam sair do campo abstrato e entrar na realidade diária. Vamos falar sobre o que o juízo investigativo realmente examina na sua vida. Não em teoria, na prática. O juízo investigativo não examina apenas pecados óbvios. Não examina apenas se você quebrou os 10 mandamentos de forma flagrante. Examina algo muito mais profundo. Examina motivações. Examina pensamentos recorrentes. Examina o que você permite entrar na sua mente quando ninguém está vendo. Pense em uma sexta-feira à tarde comum. O sol começando a descer. O sábado se aproximando. Como você usa essas últimas horas? O que você escolhe fazer? O que você escolhe pensar? O que você permite que entre na sua mente através da tela do seu celular, da sua televisão, do seu computador? Porque essas escolhas revelam algo. Revelam o que realmente está acontecendo no seu coração. Se você está apenas cumprindo um ritual religioso ou se está genuinamente se preparando para encontrar com Deus. Se o sábado é uma tradição que você mantém ou uma experiência espiritual que você anseia. E o santuário celestial está registrando tudo isso, não para condenar, mas para revelar, para mostrar o estado real da alma, para separar aqueles que têm conexão viva com Cristo daqueles que apenas mantêm formas religiosas. Ellen White escreveu sobre isso de forma perturbadora. Ela disse que chegaria um tempo em que a diferença entre os que serão selados e os que se perderão seria imperceptível externamente. Que ambos estariam na igreja. Ambos conheceriam as doutrinas. Ambos pareceriam fiéis. Mas um grupo teria conexão real com Cristo e o outro apenas aparência de piedade. E esse tempo chegou. Olhe ao seu redor. Olhe para dentro de si mesmo. Quantas pessoas conhecem todas as doutrinas corretas, mas vivem de forma indistinguível do mundo de segunda a sexta? Quantas defendem o sábado com unhas e dentes, mas passam a semana inteira alimentando a mente com o mesmo conteúdo que os incrédulos consomem? Quantas pessoas oram antes das refeições, leem a lição da escola sabatina,
mas mantêm hábitos secretos que sabem que estão destruindo sua sensibilidade espiritual. Quantas estão tão imersas em distrações digitais, em entretenimento mundano, em busca de aprovação online, que perderam completamente a capacidade de ouvir a voz quieta do Espírito Santo? Isso não é acusação vazia. É realidade que precisa ser confrontada. Porque Daniel 8,14 não nos foi dado apenas para que soubéssemos uma data. Foi dado para que entendêssemos o momento em que estamos vivendo e o que esse momento exige de nós. O juízo investigativo examina como você trata a palavra de Deus quando está sozinho. Examina se você realmente busca conhecer a Cristo ou se apenas cumpre uma rotina religiosa que te faz sentir seguro. Examina se você está disposto a abandonar pecados que se tornaram confortáveis ou se você negocia com a consciência até que ela pare de incomodar. Existe um teste simples que revela muito sobre o estado espiritual de alguém. Quando você abre a Bíblia, o que está buscando? Está buscando conhecer a Cristo de forma mais profunda? Está buscando ouvir o que Deus quer te dizer especificamente naquele momento? Ou está apenas cumprindo uma tarefa que te faz sentir que está sendo um bom cristão? Porque uma coisa é ler a Bíblia como dever religioso. Outra, completamente diferente, é abrir as Escrituras com fome genuína de conhecer a Deus. E o Santuário Celestial revela essa diferença. Revela se existe vida espiritual real ou apenas aparência mantida por disciplina humana. Ellen White advertiu sobre cristãos que mantêm todas as formas externas corretas, mas perderam a conexão viva com Cristo. Que oram, mas suas orações são mecânicas. Que leem a Bíblia, mas não permitem que ela examine seus corações. Que vão à igreja, mas saem exatamente como entraram. E isso pode acontecer tão gradualmente que a pessoa não percebe. Começa com pequenas concessões. Uma escolha aqui que parece insignificante. Um hábito ali que você justifica como inofensivo. Um entretenimento que você sabe que não está edificando sua vida espiritual, mas que você consome assim mesmo porque todo mundo está fazendo. E aos poucos, sem perceber, você começa a perder sensibilidade. A voz do Espírito Santo, que antes era clara, começa a ficar abafada. As convicções que você tinha começam a parecer exageradas. Os padrões bíblicos começam a parecer rígidos demais para o mundo moderno. Você ainda conhece as doutrinas? Ainda consegue defender a verdade em uma discussão teológica? Ainda vai à igreja todo sábado? Mas algo mudou. Algo se apagou. E o mais assustador é que você pode não perceber isso acontecendo até que seja tarde demais. O juízo investigativo revela exatamente isso. Revela quando alguém está mantendo aparência de fidelidade, mas perdeu a substância. Quando alguém tem o nome no livro da igreja, mas não tem conexão viva com o Cordeiro. Quando alguém conhece o caminho, mas não está mais andando nele. E isso nos leva a uma pergunta que poucos adventistas fazem a si mesmos com honestidade real. Se o seu nome fosse chamado hoje no Santuário Celestial, o que seria revelado? Se todos os seus pensamentos da última semana fossem expostos, o que eles diriam sobre o estado real do seu coração? Se todas as suas escolhas de entretenimento, todas as suas conversas, todos os momentos em que você estava sozinho com seus pensamentos fossem examinados, eles revelariam alguém que está se preparando para encontrar com Cristo ou alguém que está apenas mantendo uma imagem religiosa? Isso dói. Eu sei que dói. Porque quando fazemos essas perguntas com honestidade, a maioria de nós percebe que existe uma distância enorme entre o que professamos crer e como realmente vivemos. Entre o que sabemos ser certo e o que escolhemos fazer quando ninguém está olhando. Mas é exatamente por isso que Daniel 8,14 nos foi revelado. Não para nos fazer sentir culpados sem propósito, mas para nos despertar antes que seja tarde demais. Para nos mostrar que existe um processo acontecendo no Santuário Celestial agora e que esse processo tem consequências eternas. Ellen White descreveu esse momento com palavras que deveriam fazer cada adventista tremer. Ela disse que muitos vão descobrir tarde demais que estavam confiando em uma esperança falsa. Que estavam construindo sobre areia. Que tinham conhecimento da verdade, mas não conexão com o autor da verdade.
E o que torna isso ainda mais sério é que estamos vivendo na última fase dessa profecia. Não estamos mais em 1844. Não estamos mais no início do juízo investigativo. Estamos na fase final. Os nomes dos vivos estão sendo chamados e cada dia que passa, mais nomes são examinados. Olhe para o mundo ao seu redor. Olhe para os sinais proféticos se cumprindo. Olhe para a rapidez com que as coisas estão mudando. Olhe para como a sociedade está se distanciando dos princípios bíblicos em velocidades sem precedentes. Olhe para como até dentro da igreja está havendo uma erosão sutil de verdades que costumavam ser fundamentais. Isso não é coincidência. Isso não está acontecendo por acaso. Estamos vivendo exatamente o que as profecias predisseram para o tempo do fim. E Daniel 8,14 nos mostra que existe uma realidade espiritual acontecendo paralelamente a todos esses eventos visíveis. Enquanto o mundo se deteriora moralmente, enquanto a apostasia avança, enquanto a verdade é distorcida e atacada, existe um processo de julgamento acontecendo no santuário celestial. Um processo que está separando os que realmente pertencem a Cristo dos que apenas carregam seu nome. E a tecnologia moderna tornou esse processo ainda mais revelador, porque agora temos acesso ilimitado a qualquer tipo de conteúdo, a qualquer hora. Agora podemos encher nossa mente com lixo espiritual sem nem precisar sair de casa. Agora podemos desperdiçar horas preciosas em distrações infinitas com apenas um toque na tela. E isso revela escolhas, revela prioridades, revela o que realmente está acontecendo no coração. Porque a forma como você usa seu tempo quando ninguém está controlando, a forma como você escolhe preencher sua mente quando tem liberdade total, isso mostra quem você realmente é espiritualmente. Você pode estar na igreja todo sábado, pode conhecer todas as doutrinas, pode até estar envolvido em ministérios, mas se a sua vida privada, seus pensamentos privados, suas escolhas privadas não refletem alguém que está se preparando para encontrar com um Deus Santo, então existe um problema sério que precisa ser confrontado. E o santuário celestial está revelando isso agora. Está separando o trigo do joio. Está mostrando quem tem raiz espiritual profunda e quem está apenas mantendo aparências. Está revelando quem vai permanecer de pé quando a crise final vier e quem vai cair porque não tinha fundamento real. Ellen White advertiu que muitos adventistas vão se perder porque confiaram em conhecimento doutrinário em vez de conexão viva com Cristo. Porque substituíram experiência espiritual real por ortodoxia teológica fria. Porque acharam que estar certo doutrinariamente era suficiente mesmo quando suas vidas não refletiam a santidade de Cristo. E isso está acontecendo agora. Você vê isso em pessoas que defendem o sábado com ferocidade, mas vivem de forma mundana o resto da semana. Você vê isso em pessoas que conhecem profecias complexas, mas não conseguem vencer pecados simples. Você vê isso em pessoas que criticam outras denominações, mas mantêm hábitos que sabem que estão destruindo sua vida espiritual. O juízo investigativo está revelando tudo isso. Está mostrando que não é suficiente conhecer a verdade. É preciso viver a verdade. Não é suficiente estar na igreja certa. É preciso ter o caráter certo. Não é suficiente professar fé em Cristo. É preciso estar conectado a Cristo de forma viva e real. E a diferença está se tornando cada vez mais visível. Não necessariamente para os olhos humanos, mas definitivamente para os olhos de Deus. Porque existe uma separação acontecendo agora que não é marcada por rótulos denominacionais ou posições doutrinárias. É uma separação marcada por realidade espiritual versus religiosidade vazia. Você pode estar sentado ao lado de alguém na igreja que parece exatamente como você. Mesmas crenças. Mesmos hábitos religiosos externos. Mesma aparência de fidelidade. Mas um está conectado a Cristo de forma viva e real. E o outro está apenas mantendo uma rotina religiosa morta. Um está permitindo que o Espírito Santo transforme seu caráter dia após dia. E o outro está resistindo a mudanças reais enquanto mantém aparências externas. E o santuário celestial está revelando essa diferença agora. Está mostrando quem realmente entregou o coração a Cristo
e quem apenas entregou a vida religiosa a uma denominação. Está separando os que amam a verdade porque ela os transforma dos que apenas defendem a verdade, porque ela os define socialmente. E isso tem implicações práticas imensas. Porque se estamos realmente vivendo na fase final do juízo investigativo, se os nomes dos vivos estão sendo chamados, se a separação entre verdadeiros e falsos adoradores está acontecendo agora, então cada dia importa de uma forma que talvez nunca importou antes. Cada sexta-feira que você desperdiça com distrações mundanas, em vez de se preparar espiritualmente para o sábado, está revelando suas prioridades reais. Cada sábado que você passa de forma mecânica e superficial está mostrando o estado real da sua conexão com Deus. Cada escolha que você faz sobre o que permite entrar na sua mente está moldando o tipo de pessoa que você está se tornando. E você não pode enganar esse processo. Você pode enganar pastores, pode enganar familiares, pode até enganar a si mesmo por um tempo. Mas você não pode enganar o santuário celestial. Você não pode enganar um Deus que vê cada pensamento, cada motivação, cada escolha secreta que você faz quando acha que ninguém está vendo. Ellen White descreveu pessoas que vão clamar desesperadamente quando perceberem que a porta da graça se fechou. Pessoas que vão gritar que dedicaram a vida toda à igreja, que mantiveram todas as doutrinas corretas, que fizeram tudo o que achavam que precisavam fazer. Mas quando seus nomes foram chamados no santuário celestial, o que foi revelado foi uma vida religiosa externa, sem transformação interna real. E a tragédia não é que Deus seja injusto. A tragédia é que essas pessoas escolheram aparência em vez de realidade. Escolheram conforto religioso em vez de santificação dolorosa. Escolheram manter pecados acariciados em vez de permitir que Cristo os libertasse completamente. Porque o juízo investigativo não é arbitrário. Não é Deus procurando razões para excluir pessoas. É Deus revelando o que realmente está no coração. É o processo de mostrar quem realmente escolheu Cristo acima de tudo e quem apenas usou Cristo como parte de uma identidade religiosa conveniente. E essa revelação está acontecendo agora através de pressões e tentações que são específicas do nosso tempo. A pornografia infinitamente acessível está revelando quem realmente tem domínio próprio espiritual. As redes sociais viciantes estão revelando quem realmente valoriza a conexão com Deus acima de validação humana. O entretenimento saturado de mundanismo está revelando quem realmente ama a santidade mais do que ama o prazer. Cada uma dessas coisas funciona como um teste. Não um teste imposto arbitrariamente, mas um teste que revela o que já está no coração. Porque se você não consegue vencer essas coisas agora, com acesso total à graça de Deus, com o Espírito Santo ainda suplicando, com Cristo ainda ministrando no santuário celestial, então como você vai permanecer de pé quando a crise final chegar? Como você vai resistir à marca da besta se não consegue resistir a um algoritmo de rede social? Como você vai escolher Cristo acima de sua própria vida, se não consegue escolher Cristo acima do seu conforto diário? Como você vai permanecer fiel sob perseguição se não consegue permanecer fiel sob tentação comum? Essas não são perguntas teóricas. São perguntas que o santuário celestial está fazendo sobre sua vida agora. São perguntas que estão sendo respondidas não pelas suas palavras ou suas crenças doutrinárias, mas pelas suas escolhas diárias reais. E o que torna isso ainda mais sério é que existe um ponto de não retorno. Ellen White advertiu claramente que existe um momento em que a misericórdia para de suplicar. Um momento em que o Espírito Santo para de convencer. Um momento em que o caráter fica fixado para sempre e não há mais oportunidade de mudança. Esse momento não vai ser anunciado. Não vai haver uma voz do céu dizendo que a porta se fechou. As pessoas vão continuar vivendo suas vidas normais sem perceber que a graça já não está mais disponível. Vão continuar indo à igreja, cantando hinos, participando de atividades religiosas, mas tudo isso vai ser vazio, porque o Espírito Santo já não está mais operando nelas. E a razão pela qual isso acontece não é porque Deus desiste das pessoas arbitrariamente. É porque existe um ponto em que resistir ao Espírito Santo por tanto tempo endurece o coração, de forma que ele não consegue mais responder.
é porque escolher pecado repetidamente, ignorar convicções conscientemente, sufocar a voz de Deus consistentemente, eventualmente destrói a capacidade de ouvir sua voz completamente. E você pode estar muito mais perto desse ponto do que imagina. Porque o processo de endurecimento é gradual e enganoso. Você não acorda um dia completamente insensível espiritualmente. Você chega lá através de 1000 pequenas escolhas de resistir à luz, ignorar convicções, racionalizar pecados, adiar arrependimentos. Cada vez que você sente o Espírito Santo tocando sua consciência sobre algo e você escolhe ignorar, você se torna um pouco mais surdo à sua voz. Cada vez que você sabe o que é certo, mas escolhe o que é conveniente, você enfraquece sua capacidade de escolher o certo da próxima vez. Cada vez que você adia lidar com um pecado que sabe que está destruindo sua vida espiritual, você torna mais difícil vencê-lo no futuro. E, eventualmente, se esse padrão continua por tempo suficiente, você chega a um ponto onde não sente mais nada. Onde a consciência não incomoda mais. Onde você pode manter todos os hábitos religiosos externos, mas não há mais nenhuma obra real do Espírito Santo acontecendo internamente. E essa é a condição mais perigosa possível. Porque quando você está nesse estado, você não sabe que está nesse estado. Você acha que está bem espiritualmente porque mantém as aparências corretas. Você compara sua vida com outros ao seu redor e se sente seguro. Você aponta para seu conhecimento doutrinário e sua presença na igreja como evidência de que pertence a Deus. Mas o santuário celestial revela a verdade. Revela que conhecimento sem transformação é morte. Revela que presença na igreja sem conexão com Cristo é vazio. Revela que aparência religiosa sem realidade espiritual é engano fatal. E o tempo para acordar dessa ilusão está acabando. Porque estamos na fase final do juízo investigativo. Os nomes dos vivos estão sendo chamados. A separação entre verdadeiros e falsos adoradores está acontecendo agora. E em breve, muito em breve, esse processo vai terminar. Quando terminar, não haverá mais oportunidade de mudança. Não haverá mais tempo para arrependimento. Não haverá mais chance de acertar as coisas com Deus. O que você for naquele momento, você será para sempre. E a questão que você precisa fazer a si mesmo com total honestidade é esta. Se o juízo investigativo chegasse ao seu nome hoje, o que seria revelado? Se toda a sua vida espiritual fosse exposta exatamente como ela é, sem filtros, sem desculpas, sem comparações com outras pessoas, você seria aprovado ou reprovado? Se Cristo olhasse para seus pensamentos privados, suas escolhas secretas, suas motivações reais, suas prioridades verdadeiras, ele veria alguém que realmente o ama acima de tudo. Ou veria alguém que apenas usa seu nome enquanto serve a si mesmo? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são necessárias. Porque auto-engano espiritual é o perigo mais mortal que existe. E a única forma de evitá-lo é confrontar a verdade sobre si mesmo com honestidade brutal, não importa o quanto doa. Existe um momento específico na história do santuário que raramente recebemos atenção suficiente. No dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, o povo de Israel esperava do lado de fora. Eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo lá dentro. Não podiam ver o processo, mas sabiam que algo definitivo estava sendo decidido. Sabiam que a obra de expiação estava sendo completada. E sabiam que quando o sumo sacerdote saísse, tudo teria sido resolvido. Ou seus pecados estavam cobertos, ou não estavam. Ou eles pertenciam a Deus, ou não pertenciam. E aqui está o que muitos não percebem. Nós estamos vivendo naquele momento agora. Espiritualmente, cronologicamente, profeticamente, estamos no dia da expiação. Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial em 1844. Ele está ministrando lá agora. Está realizando a obra final de julgamento e purificação. E quando ele sair, quando essa obra terminar, tudo terá sido decidido. Ou você pertence a ele, ou não pertence, ou você está selado, ou está perdido. Não haverá meio termo. E isso muda tudo.
Porque significa que este não é apenas mais um período na história. Este não é apenas mais um tempo de preparação, como os que vieram antes. Este é o tempo final. Este é o momento em que as decisões eternas estão sendo tomadas. Este é o período em que a separação real entre verdadeiros e falsos adoradores está acontecendo. E a maioria das pessoas não percebe. Vivem como se tivessem tempo infinito. Como se pudessem continuar adiando mudanças espirituais necessárias. Como se pudessem manter pecados secretos mais um pouco. Como se pudessem viver em mornidão espiritual sem consequências eternas. Mas o santuário celestial conta uma história diferente. Conta a história de que o tempo está acabando. De que a paciência de Deus, embora incrível, não é infinita. De que existe um ponto além do qual não se pode ir. Um ponto onde as escolhas se tornam fixas. Onde o caráter se solidifica. Onde você se torna permanentemente o que você escolheu ser através de suas decisões diárias. Ellen White viu isso. Viu em visão o momento em que a porta da graça se fecha. Viu pessoas que pareciam religiosas, que mantinham todas as aparências corretas, que conheciam toda a verdade doutrinária, descobrindo tarde demais que nunca tiveram conexão real com Cristo. Viu o desespero dessas pessoas quando perceberam que tinham desperdiçado sua oportunidade. Viu elas gritando por misericórdia quando não havia mais misericórdia disponível. E ela escreveu essas advertências não para assustar, mas para despertar, para quebrar a ilusão de segurança falsa, para fazer com que as pessoas percebessem a seriedade do momento em que estamos vivendo, para motivar mudança real enquanto ainda há tempo. Porque ainda há tempo. Essa é a esperança. Cristo ainda está no Santíssimo. A porta da graça ainda está aberta. A misericórdia ainda está disponível. O arrependimento ainda é possível. A transformação ainda pode acontecer. Você ainda pode acertar as coisas com Deus. Mas não por muito mais tempo. Os sinais estão por toda parte de que estamos nos momentos finais. A apostasia dentro da igreja que Ellen White predisse está acontecendo. A mistura entre verdade e erro que ela advertiu está se tornando norma. A conformidade com o mundo que ela temia está se tornando aceitável. E enquanto tudo isso acontece, a maioria das pessoas dorme. Acha que está tudo bem. Acha que conhecer a verdade é suficiente. Acha que pertencer à igreja certa é garantia de salvação. Mas Daniel 8,14 revela que conhecer não é suficiente, que pertencer não é suficiente, que aparência não é suficiente. O que importa é o estado real do seu coração. O que importa é se você está verdadeiramente conectado com Cristo ou apenas usando seu nome. O que importa é se sua religião é viva ou morta. Se sua fé é real ou é apenas tradição herdada. E você precisa descobrir isso agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Não quando as coisas ficarem menos ocupadas. Agora. Porque você não sabe quanto tempo ainda tem. Você não sabe quando seu nome será chamado no juízo investigativo. Você não sabe quando será sua última oportunidade de fazer as escolhas certas. O que você sabe é que hoje, neste momento, enquanto você escuta essas palavras, o Espírito Santo ainda está trabalhando em sua vida. Ainda está tentando alcançá-lo. Ainda está mostrando as áreas que precisam mudar. Ainda está oferecendo o poder necessário para a transformação real. E você pode escolher responder ou ignorar. Pode escolher agir ou adiar. Pode escolher levar isso a sério ou continuar como sempre. Mas entenda que cada vez que você escolhe ignorar, você endurece um pouco mais seu coração. Cada vez que você escolhe adiar, você torna mais difícil responder no futuro. Cada vez que você escolhe continuar como sempre, você se afasta um pouco mais da possibilidade de mudança real. E, eventualmente, você pode chegar ao ponto onde não consegue mais responder. Onde ouviu tantas vezes sem agir que perdeu a capacidade de agir. Onde rejeitou tanta luz que agora vive em escuridão e nem percebe.
onde o Espírito Santo parou de lutar com você, porque você o rejeitou tantas vezes que ele finalmente respeitou sua escolha. Esse é o perigo mais assustador. Não é que Deus retire arbitrariamente sua graça. É que você pode escolher rejeitá-la tantas vezes que eventualmente perde a capacidade de recebê-la. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. Não porque ele se afastou, mas porque você se afastou tanto que não consegue mais encontrar o caminho de volta. Daniel 8,14 nos coloca diante dessa realidade. Mostra que existe um juízo acontecendo agora. Que existe um processo de separação em andamento. Que existe um momento de decisão final se aproximando. E que você precisa escolher agora, enquanto ainda pode, de que lado estará quando esse processo terminar. A profecia não é sobre conhecer datas. É sobre entender momentos. E este é o momento. Este é o tempo da sua decisão. Este é o período em que você define seu destino eterno, através das escolhas que faz todos os dias. Se este vídeo tocou algo em você, se você sentiu que existe uma distância entre o que você sabe e o que você vive, se você percebeu que pode estar se enganando espiritualmente, eu quero oferecer algo que pode ajudar. Preparei um material de 30 dias chamado Selado ou Perdido. Não é teoria religiosa. Não é apenas mais informação. É um processo prático, passo a passo, de diagnóstico espiritual real e restauração genuína. 30 dias para fechar a distância entre conhecer a verdade e viver a verdade. Para identificar os pontos cegos que você não consegue ver sozinho. Para confrontar os pecados que você tem adiado enfrentar. Para restaurar a conexão viva com Cristo, que talvez você tenha perdido sem perceber. Você encontra o link na descrição. E se você decidir usar esse material, além de ajudar sua própria jornada espiritual, você também estará apoiando este trabalho, permitindo que essas mensagens alcancem mais pessoas que precisam ouvi-las. Deixe um comentário se você está disposto a encarar esses 30 dias de forma séria. Se você está pronto para parar de fingir que está tudo bem e começar a lidar com a realidade do seu estado espiritual. Eu leio cada comentário, e sua decisão de compartilhar pode encorajar outros a fazerem o mesmo. Mas acima de tudo, ore. Ore para que Deus revele o que precisa ser revelado na sua vida enquanto ainda há tempo. Ore para ter coragem de encarar a verdade sobre si mesmo, por mais dolorosa que seja. Ore para ter força de fazer as mudanças necessárias, não importa o custo. Ore para que quando seu nome for chamado no juízo investigativo, Cristo possa apontar para uma vida verdadeiramente transformada, não apenas para a aparência religiosa. Daniel 8,14. Não terminou em 1844. Começou em 1844. E está culminando agora, na sua vida, nas suas escolhas, na sua resposta à verdade. A profecia está se cumprindo em você neste momento. A questão não é se você conhece a profecia. A questão é se você está vivendo à altura do momento profético. Se está permitindo que a realidade do juízo investigativo transforme a forma como você vive todos os dias. Se está levando a sério o chamado de Deus para a santidade real, não apenas religiosa. O tempo está mais curto do que você imagina. A porta ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. Cristo ainda está ministrando, mas essa ministração terá fim. A graça ainda está disponível, mas chegará o dia em que não estará mais. E quando esse dia chegar, você será exatamente o que escolheu ser através de suas decisões diárias. Não haverá surpresas. Não haverá injustiças. Apenas a revelação clara do que você realmente era por baixo de todas as aparências. Que Deus te ajude a acordar enquanto ainda é dia. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E nessa noite, o que você for, você será para sempre.